E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Você sabe que toda semana vídeos sobre preparo mental, sobre a parte de alta performance no esporte. E hoje a gente vai ter um vídeo sensacional que eu tenho certeza que vai gerar muito impacto, muita motivação e inspiração para você. Mas antes, você que está chegando, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, aperta aí o joinha, compartilha esse vídeo, ative as notificações para você ficar por dentro do que a gente tem aqui no canal. Você sabe, eu sou o Ricardo Borim, preparador mental, e hoje nós temos um papo incrível com ela que eu tenho o privilégio de trabalhar já há mais de anos, Alice Melo, atleta da Seleção Brasileira de Ciclismo. Então, sem mais delongas, já vou apresentar para vocês a Alice, que vai falar um pouquinho dela, questão do ciclismo, dos resultados. Tem muita história boa para a gente compartilhar e conversar, então já deixa aí o seu joinha, vai comentando, você pode deixar o seu comentário aí embaixo também. Alice, seja bem-vinda, é um prazer, um privilégio ter você aqui, assim, né, nesse bate-papo, uma vez que a gente trabalha, a gente se fala toda semana, mas para a gente poder compartilhar com o pessoal. A gente já fez lives juntos e tudo mais, mas a gente vai transmitir para o pessoal aqui muita coisa boa. Vamos lá, seja bem-vinda aqui com a gente no canal. Oi gente, tudo bem? Sou Alice Melo, como o Borim mesmo comentou, sou atleta da modalidade de ciclismo, sou especialista em ciclismo de pista, ciclismo de velódromo, e há mais ou menos uns 2 anos e meio eu já tenho tido esse privilégio de estar trabalhando e estar evoluindo cada vez mais o meu rendimento e principalmente a minha preparação, né, o meu condicionamento mental. Eu confesso que a princípio eu nunca levei em consideração, digamos assim, acho que a gente sempre acha que está preparado para o que vai vir, mas eu percebi que eu não estava tão preparada como eu imaginava, né? Fisicamente estava vivendo num momento especial, incrível, um novo objetivo, pronta para poder vivenciar as competições internacionais, mas tive todo um histórico que a gente vai conversar um pouquinho já, que me fez ter essa noção e obviamente buscar um trabalho que foi, sem dúvida nenhuma, o gatilho para que as coisas acontecessem de maneira positiva para resultados internacionais e hoje trazer esses grandes momentos em matéria, né? Exatamente. Que sem dúvida nenhuma tem sido muito especial para mim. Esse sonho de viver uma Olimpíada, buscar o desejo de estar dentro dessas possibilidades, de poder sim imaginar que eu posso ser uma atleta olímpica, se tornou bem mais próximo com a sua preparação mental. E você falou um negócio aí que é legal, Alice, porque as pessoas às vezes me falam assim, não, a parte mental é a parte mais importante. Eu de verdade não acredito nisso, né? Que é a mais importante. Eu acho que ela está dentro de um conjunto que você falou aí, né? Físico, técnico, talento, preparo, ela está dentro de um universo de coisas. Eu sei, por exemplo, que você tem fisioterapeuta, eu sei que você tem nutricionista, então assim, você tem uma parte física, né, que está na academia e tudo mais, então a parte mental ela entra dentro desse conjunto, né? E eu me lembro, né, você pode confirmar isso, quando a gente começou, né, eu falei, ó, eu vou criar um monstro aí, hein? Um monstrinho. Vou criar um monstrinho aí, esse jeitinho e tal. Ó, o negócio é o seguinte, na pista tem que pôr o sangue no olho aí, vamos. E a gente tem, né? E ela fala pra mim, às vezes, nas sessões, fala, pô, Borim, você tá criando um monstro aí, mas é muito legal. Num bom sentido, né? Um monstro num bom sentido. Só para deixar claro, eu sempre fui um pouco, digamos assim, bem tranquila, né? Inclusive isso é uma postura que eu tenho tanto na minha vida pessoal, como também estava sendo revertida na minha vida profissional. Antes a minha especialidade no ciclismo de pista era velocidade e com o decorrer do tempo acabei me distanciando do ciclismo para terminar a faculdade, comecei a trabalhar, então comecei a lidar realmente de maneira bem mais leve diante do meu condicionamento físico e diante dessa cobrança que o esporte traz, né? Sim. É natural, é inevitável. Então eu tive férias de 2 anos da modalidade e no início de 2020 eu recebi um convite da equipe ABEC Rio Claro de estar voltando a esse sentimento de competições internacionais, talvez sonhar novamente com a Olimpíada. Até então tinha ido para os Jogos Pan-Americanos de Toronto, vivi uma oportunidade incrível
da seleção brasileira, mas realmente voltei para o Brasil com aquele sentimento de não quero mais, não aguento mais, e assim, o quanto que hoje faz sentido, por exemplo, ter tido um trabalho de fortalecimento mental lá atrás, para mim não ter parado esses 2 anos, não ter caído numa pressão do tipo, nossa, não tem investimento, eu preciso desfocar. Eu era jovem, 18 anos, eu poderia não ter parado esses 2 anos, mas tudo bem, foi importante. Finalizei minha faculdade, tornei em 2020 e com a decisão de não parar mais, né? Realmente focar e fazer o que tinha que ser feito. Só que como eu mesma comentei, eu achei que eu estava preparada, mas eu não estava preparada. Em 2019... Eu ia falar dessa retomada né, e como foi esse processo, tem um evento importante, né, na sua vida que acontece e que acho que ele acaba sendo um divisor de águas, assim, que você não entendia lá atrás que seria um divisor de águas, né? Mas que foi aí o gatilho. Conta um pouquinho dessa experiência, né? De 2019 até hoje, daqui a pouco a gente vai falar dessas conquistas incríveis, assim, o que aconteceu nesse período? Sim, eu fiquei fora do ciclismo 2016, 2017, depois do PAN de 2015, fiquei 2 anos afastada. Retomei o esporte em 2018 com um projeto da equipe de Indaiatuba, mas era aquilo, não me via 100% no esporte. Trabalhava, tinha toda a minha vida por fora e tal. E no 2019 continuei com a equipe de Indaiatuba e mesmo não estando 100% competitiva, atleta profissional, digamos assim, eu sempre trouxe bons resultados em termos de competições nacionais. E foi com esse objetivo que em 2019 eu fui correr o Campeonato Nacional de Pista, onde eu corri a prova de minha especialidade, que era a velocidade por equipes. Larguei a prova com um sentimento de tudo ou nada, porque eu sou muito competitiva no sentido de buscar o meu melhor comigo mesma, né? E aí entrei na prova no tudo ou nada e acabei passando mal. Tive o que se chama de hipóxia, que é falta de oxigenação no cérebro, seu corpo entra em parafuso. E a bike de pista, para vocês terem uma noção, é um material que não se tem freio. Uma bike que tem, como o próprio nome diz da bike, bike fixa, tem um peão fixo. Então você imagina você pedalando na bike indoor da academia, você para de pedalar ela para e ela dá um tranco. É a mesma coisa da bike de pista do velódromo. E eu fui rápida e tal, fiz a minha primeira volta e parei de pedalar porque passei mal, simplesmente foi um apagão. Isso foi no Brasil? Isso foi no Brasil, isso foi em Indaiatuba, no Campeonato Brasileiro. E só para o pessoal também saber, existe o ciclismo de pista e o ciclismo de estrada. Isso. De estrada é esse que você vê, né? Na rua, né? Nos circuitos que tem. E o de pista é o velódromo, né? Que é indoor, que é fechado. Isso mesmo. E tem o ciclismo de pista no velódromo de concreto e no velódromo de madeira. De madeira. Né? E aí o que aconteceu? Nesse acidente, acabei ficando muito frustrada, aquele sentimento do barulho, da queda, do tombo, aquela sensação. A gente dá aquela, né, agora a gente faz aquele erro de gravação, certo? Pode deixar, peraí. Aqui ao vivo é assim mesmo. Bora lá. E aí, quando eu larguei a prova, eu entrei em tudo ou nada. Fiz a minha primeira volta e no momento que eu iria entregar para a Carolina, que era a outra atleta de Indaiatuba, no caso eu subo para ela fazer a passagem para fazer a segunda volta mais rápida. E eu simplesmente não lembro, apaguei total, subi na pista, a bicicleta virou, caí de rosto no chão, clavícula no chão, mas como meu pé ficou dentro da pista, eu fui validada. Até hoje a minha volta ainda é a volta mais rápida da pista, na primeira volta dessa prova, e a Carolina finalizou a prova, então nós somos campeãs brasileiras ainda, e eu lá no hospital com a clavícula passando mal, uma loucura. Voltei para Americana com o sentimento de ter que, como que eu ia fazer para trabalhar sozinha, minha família é do Rio Grande do Norte. Sorte que eu tive boas amigas. Inclusive hoje uma delas é nossa patrocinadora, a doutora Maine, nossa dentista, também a minha médica, a doutora Cristina Polizelli, foram alunas minhas do spinning que hoje estão na minha vida como grandes amigas. Me ajudaram nesse período, é aí que a gente percebe que quando você faz o certo da vida, você tem boas pessoas do seu lado. Sim. E
Me tratei, mas não tinha mais aquela ambição de voltar. Nossa, quero voltar, porque em um segundo eu estava tudo bem, eu tinha meu trabalho, dava as minhas aulas, corria, mas um acidente me fez ter muitos contratempos para trabalhar, ficava difícil, sozinha, enfim. Comecei a ficar com medo de correr, que era o que eu tinha vindo para fazer, né? Lá deixei minha família a 3.600 quilômetros de distância para viver um sonho, e naquele momento esse medo, essa insegurança me bloqueava. Iniciei o projeto em 2020 com muito custo. A equipe me fez o convite, fiquei naquele sentimento de aceito, não aceito. Por fim, aceitei, e só que achava que estava preparada, mas não estava. Fui para a Copa do Mundo na Rússia, viver um sonho que para mim eu nunca tinha imaginado. Sempre via na televisão a Copa do Mundo, aquela coisa, e tá lá do lado de atletas que você admirava, correr contra atletas que você admirava, você treme um pouco, né? Dá um pouco de nervosismo, só que eu imaginei que eu estava condicionada para isso. Larguei a minha prova eliminação, né? Estava bem posicionada na prova, entre as primeiras atletas e tudo, só que aí acontece o quê? Um tombo. Eu não lembro o meu sentimento, eu apenas não conseguia mais pedalar. Era um bloqueio, não foi eu que caí, viu? Só para deixar claro, não tinha sido nem comigo, não tinha recebido nem um toque, nada. As meninas que estavam na parte traseira do pelotão, né, um bloco de atletas na pista de madeira, ela caiu. No que ela caiu, eu escutei o barulho e eu desci pro escape da pista. E aí a gente tem 5 voltas para retomar, as atletas vão se levantar e voltam para a pista. Só que quando voltou, eu não lembrava mais o que fazer. E eu comecei a andar para trás e fui a próxima eliminada. Saí da pista, o Walter, nosso treinador, olhou assim para mim e falou: tá tudo bem? Eu branca, segundo ele, e a Natália também perguntando como que eu tava, se estava tudo bem. E aquele sentimento, aquela coisa, eu fui pro hotel, tomei banho, troquei e tal, e eles me chamaram para uma conversa. A primeira coisa que eles comentaram foi que eu estava ali iniciando o meu sonho. E o que estava acontecendo que me bloqueava de viver o que eu mais queria. E no primeiro momento eu não sabia explicar. E aí foi quando eles falaram assim: mas eu tenho uma pessoa que vai descobrir o que inibe que você não entenda esse sentimento. Aí foi quando eu recebi uma ligação do Ricardo Borim, por intermédio do Walter. Na verdade foi uma chamada de vídeo. E aí eu lembro que me apresentei para você, falei do meu acidente, falei da minha dificuldade. Você falou 2 coisas que eu não esqueço nunca mais da minha vida. Qual o seu propósito de estar aí? E foque somente no que você tem controle. O meu propósito de estar lá era viver o meu sonho 100%, e eu só precisava pensar nas coisas que estavam ao meu alcance diante da minha execução. Eu não tinha como controlar um tombo, eu não tinha como controlar as minhas adversárias, eu não tinha como controlar o tempo da prova, o que ia acontecer, mas eu tinha como controlar minhas ações se qualquer coisa saísse do controle, né? E para mim isso aí foi muito importante, visto que no outro dia a gente tinha a nossa Madison, que foi a prova no qual eu entrei no projeto, juntamente com a Wélida. Então, eu acho que a maior prova foi um dia de tratamento, 24 horas. No outro dia, as irlandesas caíram, a gente caiu por cima das irlandesas. Eu já me levantei, voltei para a prova junto com a Wélida e a gente fez o top 5 do Brasil numa Copa do Mundo. Então, assim, na hora que eu caí, eu só queria me levantar, arrumar o que tinha que ser na bicicleta, voltar para a pista e fazer o que tinha que ser feito. Então, assim, eu falei: não, encaixou. Eu preciso trabalhar com esse moço. Aí foi quando eu comecei a conhecer mais o Borim e comecei a entender o quanto que é importante a preparação mental na vida de um atleta, mas se você parar para pensar na vida de qualquer pessoa. Sem dúvida. Sem dúvida. E esse evento da Rússia, né? Ele é um evento tão forte para mim que eu tô até suando, gente, tô até gelada, porque realmente foi o divisor de águas. Sim. Foi assim: eu vou continuar vivendo meu sonho ou eu vou parar aqui?
Foi isso. Isso mostra, assim, isso uma coisa que, por exemplo, quando a gente trabalha alta performance, né, e tem um vídeo, né, sobre os pilares da alta performance aqui no canal, são 2 pilares assim que são muito importantes, né, dentro disso. Um deles, né, é que a gente precisa desenvolver uma alta tolerância à frustração. Tem um vídeo também sobre isso aqui no canal. A gente precisa elevar isso. A gente não pode ser qualquer coisa que nos abale, né? Que foi um pouco disso que a gente trabalhou no início. Então, as coisas adversas que aconteciam, elas tinham um impacto muito grande. E esse impacto se estendia. Pô, quanto tempo você ficou sem competir? 2 anos. 2 anos. Então, assim, você tem um sonho enorme, você trabalha para aquilo, você sai da sua cidade lá no Nordeste, vem para cá, você quer viver o seu sonho, aí uma adversidade faz você, né, tudo bem, tinha uma questão física, né, de saúde, tudo bem, mas depois a gente percebeu que não era só isso, né, não era só a questão de ter acontecido alguma coisa naquele acidente e tudo mais, lá no campeonato aqui no Brasil ainda. Então, elevar isso é super importante. Hoje a gente trabalha isso, né, essa questão de a frustração, ela tem que ter a gente tem que ser mais resiliente, a gente tem que aprender a lidar com essas adversidades e seguir no propósito. E a outra, inevitável, né, nesse pilar de alta performance, é a questão de você saber lidar com situações estressantes. Sim. O atleta ele precisa saber lidar com situações estressantes. Então, se um atleta ele coloca o seu envolvimento mental, emocional, suas expectativas apenas de que o que vai satisfazer ele é ele ir bem ou ele ganhar, isso é um problema. Porque, responde pessoal, contando todas as provas que você já competiu, você mais ganhou ou mais perdeu? Mais perdi. Mais perdeu, e qualquer atleta é assim. Sim. E às vezes a gente tem uma noção errada disso, porque a gente acaba achando que o que valida mesmo é quando a gente ganha, só quando as coisas dão certo. Mas qualquer atleta que você pegar que tem né, a gente vai falar dessa trajetória, mas se você olhar nessa trajetória, não foi uma trajetória só vitoriosa, não foi uma trajetória só de resultado, mas tem uma coisa que foi agregada. Diante da adversidade, diante dos revés, diante das dificuldades, se tem uma postura diferente. E quando você tem uma postura diferente diante disso, você acaba estando mais próximo de ter bons resultados. Com certeza. Porque não existe uma prova perfeita, não existe uma prova sem adversidade, não existe uma prova que você vai começar, ou que exista, elas são raras, né? Porque a vida é assim, não é? Então, esse evento, né, e todo atleta, né? Talvez você esteja assistindo aqui, talvez você vai ter um momento marcante na sua vida ali, difícil, e a reação que você vai ter mediante uma coisa que te marca muito, ele vai ser definitivo para a sua carreira. Na verdade, a nossa carreira de sucesso, ela é muito mais definida pelas reações que a gente tem às adversidades do que por aquilo que dá certo. Então, o atleta, nessa coisa da alta tolerância à frustração, ele não pode nutrir a sua expectativa só com vitórias, mas ele tem que nutrir com aprendizados, com desafios. Sim. Então assim, eu caí lá, né? Eu não quero isso para mim, mas aquilo me impactou. A reação que se tem, que é o que você teve, é que faz diferença. Os resultados que você tem hoje, você pode ter certeza que tem muito a ver com o aprendizado de como reagir a situações adversas. Então hoje, a gente vê muito atleta, eu trabalho com atletas, vocês sabem, muitos atletas, só atletas de alto nível, muitas vezes tem que trabalhar sempre isso, porque hoje todo mundo pensa que as coisas são simples, fáceis, superficiais e rápidas. Mas não é rápido, não é simples. Então, ter que lidar com isso vai fazer muita diferença, né, Alice? Então, essa prova do Brasil e da Rússia, eu acho que mais do que seu talento, seu preparo, o sucesso que você tem tido, a forma como você reagiu a eles é que faz você hoje ser uma das, se não a melhor ciclista brasileira atualmente, né? E que faz isso acontecer sempre, assim. Fala assim um fato marcante assim para você que você percebeu que essa chave foi virada. No Campeonato Brasileiro de 2021, quando eu pedi a oportunidade de correr a Omnium, que era uma prova que eu sempre quis competir, e eu sabia que naquele ano tinha um leque de muitas atletas, né, boas inclusive para
tudo isso pudesse acontecer. E eu lembro que estava difícil a questão da nossa sessão, por conta dos meus horários, estava uma correria e tal, mas eu falei que eu precisava fazer ao menos uma ligação de 10 minutos. Foi quando eu saí do box. E tipo assim, o que eu posso ter a certeza é que quando eu percebi que eu tinha um propósito, tudo que você me fala eu absorvo e pratico. Quando você não tem um propósito, as coisas você escuta, mas você não consegue aplicar. Porque você não tem aquele propósito. Você vai saber o conhecimento, mas você não vai saber a desenvoltura para aplicar aquilo. Sim. E isso é uma coisa que inclusive a gente sempre conversou. O que mais você se sente feliz nas últimas sessões é que eu consigo aplicar o que eu escuto. Sim. Mas eu só consigo aplicar o que eu escuto porque lá atrás, na nossa primeira sessão, depois que eu voltei da Rússia, eu marquei uma sessão com uma psicóloga e eu lembro de uma frase que você disse que você está aqui para fortalecer a mente. Desenvolvimento mental. Não mas, saúde. Exato. E para desenvolver a mente, ou seja, para deixar ela forte, é a mesma coisa de um músculo. Se o músculo está lesionado, ele precisa ser curado para depois ele ser fortalecido. E eu não esqueço nada, tá tipo os computadorzinhos, tudo gravadinho. E realmente isso faz todo sentido. E eu lembrei na psicóloga que eu sempre quando viajava, eu comentava para minha mãe que eu ia viajar, que ia competir, minha mãe sempre falava, como uma boa mãe, né? Toma cuidado para não acontecer um acidente, para você não ficar com medo, porque você mora sozinha e tal. E eu comecei a perceber, a psicóloga falou assim, vai viajar, não conta mais com a sua mãe. Evita, tipo assim, para não preocupar e ao mesmo tempo isso fica dentro de você. E realmente eu percebi que foram gatilhos e pontos que me fez me sentir preparada para a gente começar o nosso trabalho. Senão não seria possível. Eu conseguia ter essa desenvoltura para aplicar o que você me Exatamente. ensina. E lá no brasileiro, que você falou que foi uma chavinha, assim, que você percebeu. E aí assim, virou no sentido de entenda que o seu maior adversário não é quem está aí, é você mesmo. Você só precisa entrar e te ver correndo. Isso aí pra mim faz tudo que você precisa fazer, mas se imagine correndo. Aí antes de entrar na prova eu fiz a mentalização, utilizei todas as minhas estratégias técnicas, táticas e apliquei em mim e a todo momento eu conseguia me ver. Parece até louco isso, mas você chega no momento, quando você tem um propósito, você consegue fazer as coisas. E foi isso. A hora que virou a chave foi quando eu entendi que o meu maior desafio era eu mesmo. O meu maior adversário era eu mesmo. E foi incrível o brasileiro. Foi, eu acho que hoje a medalha de ouro de um campeonato nacional mais especial, pelo número de atletas que tinha na Omnium, pelo nível que tinha, né, das meninas. E foi uma prova que eu consegui fazer tudo que eu queria. Mas foi quando eu percebi que o meu maior desafio era eu mesmo. Incrível, porque o brasileiro, eu acho que foi muito marcante, né? Foi. Porque você se disponibilizou para correr a Omnium, né? Para quem não sabe, a Omnium é uma prova que tem 4 provas dentro, né, do velódromo, certo? Isso. São 4 diferentes provas que você soma os pontos e então você precisa ser uma atleta completa, né? Isso. Dentro do velódromo. Exige resistência, velocidade, muita tática, né? E quando a Alice foi, né, campeã brasileira, foi bem interessante, porque acho que foi o primeiro título assim mesmo, né? Depois que a gente começou a trabalhar. Isso. E aí eu falei, puxa, que legal. Eu me lembro do dia que a gente conversou, foi num sábado, e ver você colocando, né, tudo isso em prática foi muito interessante. E você falou aí do propósito, né? Propósito é o porquê, né? Isso. Por que eu faço isso? Por que eu quero fazer isso? Né? Qual é o sentido de eu fazer isso? Então, se a gente não encontra sentido, como que a gente se compromete? Como é que a gente tem disciplina se a gente não entende por que a gente está fazendo aquilo? Né? Então, eu acho que esse ponto é muito importante que você colocou. Quando você tem o propósito para aquilo que você quer fazer, você tem o porquê, isso está ligado à motivação, motivo para fazer, motivo para a ação.
é que onde você consegue se comprometer. E aí, quem aqui me segue, você sabe disso, eu sou fissurado por resultados. Sou fissurado por resultados. Para mim, o que valida um profissional de sucesso, principalmente na minha área, né, na nossa área do esporte, é o resultado. Tá? A gente vai ganhar sempre? Não, não vai, mas quanto mais a gente lutar por isso, mais próximo a gente vai estar. Ontem eu estava numa conversa com uma pessoa e eu disse isso, falei, olha, se você quiser começar nessa área, quer entrar no esporte, eu vou falar para você o que eu acredito. O esporte é resultado. Você não deve você não deve colocar foco no resultado, foco no desempenho. Mas o resultado é que vai fazer você validar tudo o que você faz, né? E resultado não é só a medalha, resultado é você alcançar o objetivo que você se propõe, né? Então, acho que o que a Alice está dizendo assim, o comprometimento ele vem quando você encontra o propósito do que você está fazendo. Por que eu quero competir a homem? Por que eu quero chegar na Olimpíada? Por que eu quero ganhar uma medalha? Por que eu quero ganhar mais? Ou por que eu quero chegar na seleção? Quando você entende esse porquê, você associa o seu comprometimento. Olha, eu quero por causa disso, ótimo, então eu preciso me comprometer com isso. Então é o que eu sempre falo, todo mundo sabe a receita do sucesso. Todo mundo sabe. O problema, por que alguns conseguem e outros não conseguem? Por esse sentido de propósito, porque não é só sobre querer. Isso. Toda competição que você entra, o que as outras meninas querem? Ganhar. Ganhar, a mesma coisa que você. Sim. Então você, precisa ter força de vontade. Você acha que as meninas que competem com você têm força de vontade? Tem, com certeza tem. Mas além disso, né? Só que não é sobre só querer, força de vontade. Força de vontade as outras também têm. Precisa ser esforçado. As outras também são. Precisa trabalhar muito. As outras também trabalham. Tem que ter alguma coisa diferente. Por que né, tem alguns desses quadros que estão aqui, né, que eu venho trabalhar todo dia para me inspirar? Por que esses caras foram diferentes? Por que eles se sobressaem? Não pode ser só a força de vontade, porque isso muitas pessoas têm. Não pode ser só trabalhador, porque muitas pessoas trabalham duro. Tem que ter alguma coisa, é o que eu falo. Eu chamo isso de 120%. 120%. Eu postei um vídeo, coloquei 120% porque marcou muito essa medalha aqui. Pode falar delas. A medalha do PAN. Eu trouxe 3 momentos aqui que eu acho que bem relevantes para esse ano, que para mim foram bem decisivos. Que à medida que o tempo passa, a gente vai começando a perceber o quanto que a gente está amadurecendo e o tamanho da responsabilidade que a gente vai tendo. Então é aquilo lá, a frustração que tem que andar junto com a insatisfação. Sim. Né? Não chegar tipo triste e frustrada. A Copa do Mundo da Colômbia, eu levo os carão que eu vou falar. Não fiz o resultado que eu estava esperando na última Copa do Mundo que eu fui. E aí voltei com aquele sentimento de me deparar com uma estrutura incrível dos outros países e perceber que a gente não estava dentro dessa mesma proporção e tal, mas a gente estava com muito querer. A prova foi incrível, foi duríssima, acho que foi a Madison mais dura até então, mas a gente não conseguiu fazer o resultado que a gente tanto esperava. Mas enfim, foi válido para chegar no Pan-Americano e estar brigando por uma oportunidade muito grande. E aí eu lembro que quando eu estava vindo, eu comentei com o coach, mas você tá feliz? Eu falei assim, eu me sinto triste e frustrada. Ele falou assim, onde já se viu um atleta de alto rendimento como você me falar palavras como essa? Que você entenda então que você vem insatisfeita. Porque um atleta de ponta fala que está insatisfeito. E você tem capacidade para ser isso aí. Inclusive essa informação sua fez total sentido também diante do que a Cris Silva, que inclusive acompanha o seu trabalho da alta performance junto com a Vivi, são coisas que a gente acaba conversando e tem total sentido. Realmente um atleta de alto rendimento ele tem que se sentir insatisfeito, ou seja, vai buscar o melhor no próximo momento. E assim sucessivamente. E daí eu voltei com esse sentimento de insatisfeita pelo resultado não obtido. Então assim, o que eu preciso fazer para melhorar esse sentimento? Né? Esse é o principal ponto da insatisfação. Preciso talvez treinar mais, preciso me concentrar melhor, preciso ver o que está dentro do meu controle. Então assim, no momento que eu mais preciso é a hora que acontece, né? E no momento que eu estou bem é a hora que também acontece os conselhos para me manter bem. Então assim, realmente indispensável. Eu até falo pro Borinho, falo assim, Borinho do céu, não dá para ficar sem você, não dá, porque você está trabalhando, você está treinando,
você está montando a estratégia, mas você precisa da sua mente forte para aplicar os outros pilares. É isso aí. Não é o mais importante, mas a mente tem que estar bem para os outros potencializarem. Exatamente. Né? Essa medalha foi no Peru. E aí, essa medalha foi num Pan-Americano, que teve desse ano, 2022. Foi minha primeira medalha internacional. Então, para mim, tem um peso muito especial. A gente finalizou a prova com condições de brigar até pela prata. Ficamos até metade da prova contra as americanas. As canadenses estavam muito fortes. Mas, por exemplo, estar ali disputando o sprint, brigando até o último segundo por medalhas que a gente não imaginava, na briga mesmo, foi bem especial. E tecnicamente, taticamente, eu acredito que foi uma das melhores provas até hoje minha e da Wélida. Legal. O Pan-Americano desse ano, o que nos deu a oportunidade de irmos para os Jogos Sul-Americanos, onde a gente repetiu o resultado, que é um bronze, medalha muito, muito, muito linda. Essa medalha aqui pesa, gente, linda demais, essa medalha de bronze aqui, né, dos Jogos Sul-Americanos. Agora, né, 2 semanas atrás, né, terminou em Assunção, né, no Paraguai. E aí, fala dessa medalha aqui. Menina, essa medalha tem um peso, assim como ela literalmente, também, né? Literalmente, tem um peso gigantesco. Foi nossa primeira medalha em Jogos Sul-Americanos, né? A gente já vinha repetindo o trabalho no PAN, na Madison, aqui também na Madison, mas assim, além do sentido especial dessa medalha, o que eu trago dessas duas experiências é esse sentimento de entender o potencial do nosso país também em outras provas de pista, como por exemplo na Omnium, que é minha prova individual, onde eu fiquei no PAN 2 pontos a medalha de bronze, na Omnium também, trazer uma medalha em outra prova, e nos Jogos Sul-Americanos até o último segundo estava em segundo terceiro na Omnium também. E assim, o sentimento de buscar e tentar trazer mais que uma medalha para o nosso país, isso tem me dado um motivo de orgulho muito grande. Não somente dentro do propósito nosso olímpico, que é a Madison, né, que é uma prova que a gente tem grandes chances de estarmos representando o Brasil em Paris 2024, tanto eu quanto a Wélida, onde a gente brigou pelo ouro, né, até mais ou menos 20 voltas para finalizar a prova, estávamos com o ouro em mãos. Largamos com o número 1 como favoritas dos Jogos Sul-Americanos. As colombianas, por um momento ali de tática diante da prova, a gente acabou não conseguindo se manter na liderança, mas lutamos até o final e conseguimos trazer uma medalha. Mas esse sentimento, como eu falo, tanto no PAN quanto nos Jogos Sul-Americanos, de entender que o nosso país tem potencial nas 3 provas olímpicas do ciclismo de pista, que no caso é perseguição por equipes, Omnium e Madison, me faz ter um sentimento de esperança muito bom para o nosso ciclismo e a sensação de poder ver mais palpável a realização do meu sonho, que é ser uma atleta olímpica. Que legal. Né? E, lógico, meu maior desejo seria na Madison, que é o nosso trabalho, né? A gente vem fazendo há 3 anos juntamente com a equipe ABEC em Rio Claro, eu e a Wélida, mas imagina estar numa Olimpíada representando em outras provas também, seria, sem dúvida nenhuma, acho que o principal objetivo desse momento. Ótimo. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, né, nesse nosso bate-papo aqui. Como que você definiria esse processo, né, ou essa jornada, tá? Se você fosse escrever a introdução de um livro, certo? Qual seria o roteiro entre esse campeonato que teve em Indaiatuba, que você passou mal, Rússia, e essas medalhas que acabaram, e essa última medalha aqui do Sul-Americano? Como você escreveria esse roteiro? Quais foram os pontos principais? Quais foram os momentos marcantes, assim, dessa trajetória? Como que você saiu da queda, literalmente, tá? Da frustração, da dor, de pensar em abandonar, para chegar e ser uma das principais atletas brasileiras hoje e há 2 semanas atrás ter trazido essa medalha maravilhosa para o Brasil? Que roteiro você descreve? Qual foi a sua evolução, seu desenvolvimento? Quais foram os pontos principais nesse intervalo? Porque eu acho que isso faz muito sentido para quem nos assiste,
tem muitos jovens, muitos atletas começando, porque assim, a gente parte de um momento que foi decisivo, não definitivo, decisivo, de frustração, de derrota, de dor, né? E uma trajetória muito bonita até se tornar um atleta, uma das principais atletas. O que tem nesse roteiro? Por que você acha que você saiu daqui e chegou aqui? Eu acho que eu posso até definir numa frase esse sentimento. Eu acho que resgatar a minha essência me fez buscar maneiras para vencer. E qual é a sua essência? A minha essência é uma Alice que com 13 anos de idade começou a ser atleta, acompanhando meu pai nos treinos de maratona, e que me fez entender que é possível realizar um sonho de ser uma atleta a nível nacional, atleta olímpica, mesmo em condições e situações limitadas que eram as que eu vivia no meu estado. A essência de ter do meu lado o meu pai sonhando comigo, a força que ele tinha, o desejo que ele tinha, a disposição em ter que enfrentar a família inteira para deixar sua filha de 15 anos de idade sair do estado para vir morar em São Paulo sozinha. Então assim, essa essência, esse sonho conjunto do meu pai, esse acreditar dele, a minha origem, de onde eu vim, aonde eu posso chegar, eu acho que resgatar essa essência me fez entender o meu propósito. E inclusive nos momentos que eu tô na pilha de resultado, você fala, não esquece sua essência, porque sua essência é que te faz forte. E é isso, a minha raiz, a minha terra, minha família me faz ser quem eu sou. Legal. Então eu acho que seria esse sentimento. E eu me lembro de uma sessão assim, que a gente foi, porque isso é uma coisa que eu falo, né? E eu fico muito feliz com os atos, porque a gente não combinou nada. A Alice veio pra cá, falei, nós vamos bater um papo aqui, não tem roteiro, não tem nada. Ai, eu sou chorona, gente, mesmo. E aí, mas é legal ver quando o atleta ele fala de algo que a gente ensina, que vocês que acompanham o canal, que já me viram falar disso, que é você, antes de qualquer coisa, o resultado ele nos confunde às vezes. Eu sou apaixonado por resultado, mas vocês sabem que eu não sou de falar foco no resultado. O nosso melhor, o que a Alice quer dizer, e eu sei porque a gente fez uma sessão dessa, ela quer dizer é o seguinte: antes de competir, antes da medalha, antes de qualquer coisa, eu sempre falo assim, se conecta com o porquê você é ciclista. É assim, gente, o cara que joga futebol, quando ele vai de férias, o que ele faz? Ele joga bola. O cara que joga basquete, quando ele está de férias, ele vai lá na quadra do condomínio, ele joga basquete. Se ele vê uma bola de basquete, ele vai arremessar. Um ciclista está de férias, faz o quê? Anda de bicicleta. Essa é a essência. Um maratonista, o cara está de férias, ele fala, vou dar uma corridinha. Porque é essa essência que o atleta não pode perder. É o que fez ele se tornar atleta. Estou interpretando corretamente o que você disse? Então assim, que é o que eu falo para ela, muitas vezes. Lembra por que você é atleta. Você não é atleta só para ganhar. Você não é atleta só para... Você é atleta porque você ama esse esporte. Você tem talento nesse esporte. Então, é o que eu chamo de jogar o jogo e não jogar o que está em jogo. Inclusive tem um livro, Jogar o Jogo. Bora pro jogo. Bora pro jogo. Bora pro jogo. Mas meio que tem esse trocadilho no livro falando sobre essa questão de realmente estar disposto, mas acima de qualquer coisa entender os seus sentimentos, né, para aquilo. Porque como diz o meu pai, se você ama o que você faz, você já tem 50%. Eu tenho certeza disso. Ninguém é bem sucedido se não ama o que faz. Exato. Então, assim, isso é fundamental. E eu acho, para você que está aqui no canal, né, o papel dela é contar a história, o meu é trazer as lições, né? Mas eu acho, assim, que dentro desse cenário, Alice é uma atleta nordestina que saiu lá, né, de Mossoró com 15 anos de idade, né, condições difíceis. Até hoje um atleta brasileiro lida com as questões de estrutura. Você mesmo contou quando esteve na Colômbia, né, vendo não na Colômbia. Não, na Colômbia na última Copa do Mundo. Vendo a estrutura, né, de outras equipes, ver quanto a gente é inferior ainda, e mesmo assim a gente na garra vai lá e consegue na raça, né? Mas eu acho que isso tem um exemplo aqui, pessoal, muito bacana, assim, que eu sempre falo. Se as coisas são injustas, se elas não são as melhores, se você não tem as melhores condições, transforma tudo isso em um combustível para você vencer.
né? Pô, um atleta, né, nordestino, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe do que é você ficar longe da família, do que não é ter tanta estrutura assim. Então, eu chamo assim, compensa a injustiça com trabalho, compensa a injustiça com se dedicando, né? Compensa a injustiça com querer muito. Então, hoje eu vejo atleta falando assim, porque o técnico assim comigo, mas a imprensa falou isso, mas lá no meu clube, compensa, não estão dando atenção para mim, compensa, então não estão dando atenção para você, então trabalha bastante para ser percebido. O técnico está pegando muito no seu pé, então você ficar, em vez de ficar chateado com o seu técnico, use isso como combustível para você falar, eu vou melhorar tanto que ele não vai ter mais o que falar de mim. Eu acho que a sua história, ela mostra muito isso, né? Sair lá de onde você saiu, vir para São Paulo, não só isso, lidar com todas as dificuldades do esporte, ter um intervalo muito difícil nesses eventos que você contou pra gente, e hoje ser um atleta, um das principais atletas da seleção brasileira, e lutar por uma vaga olímpica é fantástico. É fantástico. E a gente não está falando de desempenho, na minha concepção, tá? A gente não está falando de resultado. Porque para mim, ser vencedor é uma forma de você pensar, é uma forma de você viver. Não é simplesmente ganhar essa medalha. Essa medalha é maravilhosa, mas quantas medalhas assim você tem na sua casa? Muitas. Não é a medalha que vale, mas é a história que está por trás de cada medalha. É o que você teve que fazer, superar, é o que você teve que colocar e vencer a si mesmo, vencer a falta de estrutura. Em outras palavras, é compensar toda a dificuldade com trabalho e desejo. Então, a sua história, ela é inspiradora nesse sentido, tá? Então, você é uma nordestina, uma mulher, né, sozinha, numa outra cidade, longe da sua família, que tem que trabalhar, né, que tem que treinar, que tem que bancar aí, né, porque não tem recursos, né, no esporte, a gente sabe disso no Brasil, é difícil, então tem que bancar seu nutricionista, seu coach, sua fisioterapeuta, suas médicas, compensando. E aí o que faz? Quando vai para a pista, coloca tudo isso, essa superação, né, essa força de vontade, esse 120% que a gente trabalha, né? Pô, todo mundo quer a mesma coisa, então eles vão dar o 100%. Qual que é a única forma de você vencer quando milhares de pessoas querem a mesma coisa que você? Você dando 120%, porque eles vão dar 100%. Isso. Então, qual que é esses 20% a mais? Onde que está isso? E eu sempre trabalho, está dentro da gente. Se você tá, eu acho que uma coisa que eu faço muito com a Alice e com os outros atletas é o seguinte: o que você precisa, antes de olhar para fora, olha para dentro. Lembra? Inclusive, esse ponto no último Omnium que corri, as 2 primeiras provas não tinham ido muito bem, visto que são 4 provas, né? E eu tive um intervalo, ainda bem que eu tive esse intervalo, de 4 horas, e mandei mensagem pro coach. Falei, coach, estou em um intervalo. A gente pode conversar rapidinho? Ele já mandou o áudio e falou assim, antes de mais nada, eu quero que você olhe para dentro de você. Para dentro. O que você tem para entregar? Qual que seria as melhores estratégias, os melhores sentimentos? O que você pode fazer, né? E, acima de qualquer coisa, chore dentro. Chora antes para não chorar depois. Ou seja, tá correndo na pista, deixa pra chorar lá, né? Não depois que, não consegui fazer e tal, não sei o quê. Menino do céu. Foi a minha melhor eliminação. As outras 2 provas depois do intervalo, corri a eliminação. Restou só eu e a Lina, que era a colombiana. O que aconteceu? A Omnium, nos Jogos Sul-Americanos, ela foi cedida mais uma vaga para cada país. Até então, a Omnium é uma prova que corre um atleta, uma representante de cada país. Só que o número de atletas finalizou em 8. No mínimo, precisa de umas 10 atletas na Omnium, a nível sul-americano, pan-americano, para poder ter a prova de maneira individualizada para cada país. Então, eles optaram por largar 2 atletas por cada país. Estando dentro da condição de um atleta, as minhas chances de medalha eram muito grandes. Inclusive, na prova, uma das provas que só resta 2 atletas, que foi a eliminação, restou só eu e a Lina. Inclusive na scratch, quando a gente largou, eu super marcada por ela. Então assim, a briga, entre aspas, briga saudável, né, seria entre nós.
Entrei como favorita na Omni, inclusive dentro de uma perspectiva junto à seleção também de trazer medalha nessa prova, só que aconteceu esse imprevisto que a gente não contava e por fim acabei me vendo contra todas as atletas e para mim foi uma prova duríssima, mas com um sentimento de sorriso e orgulho muito grande, que fiquei muito próximo da medalha de bronze mesmo com as adversidades, fiquei em quarto. E assim, para completar, na última prova eu tive um problema lá no meu guidão, estava dentro de um momento crítico que a venezuelana atacou. Eu fiz tanta força para fazer esse gap de encaixar nela que arranquei meu guidão fora da bicicleta. Então assim, sabe o monstrinho? Tá rolando. A Alice que dentro da prova, então eu fiz tanta força, o guidão saiu fora, eu tive que descer rapidamente, já pedi ajuda mecânica, eles arrumaram o guidão, mas já era tarde para as circunstâncias da prova. Então assim, eu fiquei muito orgulhosa pela minha postura, por ter sido firme e depois desse intervalo nas duas últimas provas da Omnium, sabe quando você não está conectada ao que tem que ser feito, porque exatamente eu não estava vendo o que estava aqui dentro. Eu estava vendo o externo, as situações, querendo ou não a gente acaba recebendo uma pressão e expectativa muito alta, né? O que eu estava disposta ali a fazer como titular de todas as provas estava trazendo uma responsabilidade muito grande para mim. E eu precisava administrar isso aí da melhor maneira. Só que a melhor maneira de se administrar algo é olhando para dentro. Sim. É vendo o que você está sentindo, o que você pode entregar, o que está no seu controle, o que não está. Então assim, isso para mim fez todo sentido. E eu comecei a me reconectar e entender o que eu precisava fazer para ganhar a prova. O que eu precisava compreender para mim entender que eu estava no momento certo e na posição certa, na minha responsabilidade, mas esse negócio de chorar antes do que depois foi um divisor de águas, porque eu chorei na corrida, viu? Mas a eliminação fiz segundo, já subi na classificação para terceiro, detalhe, 2 colombianas, primeira Lina, segunda outra Lina, que são 2 Linas, então as Linas colombianas lá, primeiro e segundo, e o Brasil em terceiro lá. Então assim, fui até o último segundo. E aí, infelizmente, a venezuelana que estava abaixo de mim, com essa situação do guidão, no momento crítico da prova, que eu precisava estar naquela fuga, acabou me desconectando total do resultado e o desgaste também de toda a prova, né, correndo sozinha e tal. Mas assim, finalizei a Omni com um sentimento de caramba, eu tô andando. E é aquilo lá que você sempre disse. Finalize a prova entendendo, ou a prova, o objetivo, treino, entendendo que você entregou tudo que você podia, né? Chorar antes do que depois. Então assim, parece que dá até um alívio, não, eu entreguei realmente o que eu podia. Então, essa parte aí é legal o seguinte, o que eu sempre falo, como surgiu esse do chorar antes para não chorar depois, né? Uma vez eu estava numa prova de luta e acompanhando um pessoal, e aí eu vi lá as orientações do técnico e tal, e aí o menino lutou e ele não fez o que era para ele fazer, não fez, e aí ele perdeu a luta. E aí ele foi pro vestiário, né, eu fui atrás assim, e a hora que eu vi ele assim, eu vi ele entrando chutando a porta, bravo. Fui lá, peguei e falei assim, escuta uma coisa, por que você, em vez de você chutar a porta depois, por que você não chutou o cara lá na hora da luta, que você não fez? Por que você não ficou bravinho assim lá? Por que você não ficou revoltado, chorando de raiva lá? Depois você vai fazer isso, você vai chutar a porta tem culpa, né? Então, sempre que for fazer alguma coisa, chora antes, para não ter que chorar depois. E isso se tornou uma mentalidade, assim, um mindset mesmo que eu levo para os clubes que eu trabalho, né? Porque o atleta, a derrota marca o atleta, ela afeta o atleta dentro do objetivo que ele gosta. Todo mundo quer ganhar, obviamente, ou atingir os seus objetivos, não importa ganhar. Mas assim, dói muito mais, e é uma dor muito mais extensa para o atleta quando ele percebe que ele não fez tudo o que ele podia fazer. Concorda? Concordo. Do que perder. Porque perder lá no fundo, todo atleta pelo menos deveria saber que é um esporte. Tem gente que naquele dia pode estar melhor que você, um time pode ter sido melhor que o outro, é do esporte, ganhar e perder do esporte. Então, o atleta, poxa, eu queria ganhar, tinha condições de ganhar, expectativa de ganhar e perdi. Essa dor
se você fez tudo, ela vai doer, porque você perdeu. Mas ela vai acabar rápido. Essa dor vai passar rápido. Agora, quando o atleta, ele perde e ele sai com aqueles pensamentos, por que eu não fiz aquilo? Eu não consegui fazer o que eu treinei. Porque essa dor é muito mais profunda e extensa. Então, eu trouxe esse chora antes para não chorar depois. Que significa, faz tudo, sofre tudo que você tem que sofrer para conquistar o que você quer. Para quando acabar, mesmo que você conquiste ou não, você tenha o sentimento de que você entregou. Né? Então a dor da derrota pode vir, mas você vai falar assim, vai passar um dia, você vai falar assim, poxa, mas tinha alguma coisa que eu podia? Não, não tinha, o meu adversário foi melhor que eu. Ponto, isso é esporte. Né? Eu falo isso nos clubes que eu trabalho, né? Eu falo isso para atletas, chora antes, deixa tudo lá, tudo, tiver que chorar, chora lá, para não vir aqui depois chutar a porta, entendeu? Que seja só a dor da derrota ou a alegria do só. Então foi assim que nasceu o chora antes, para não chorar depois, e isso é um mindset que eu trabalho hoje, inclusive com os atletas, e é bem interessante você falar isso. Eu lembro, eu estava caminhando e aí essas duas coisas, foi o áudio, ficar, e aí deitei lá, descansei, ouvindo, então assim, realmente são gatilhos, sim, né? Sim. Os gatilhos que fazem acontecer, então assim, agora é se manter dessa forma, trabalhando e aplicando. Acho que a gente já chegou até num momento que antes foi uma entrega muito grande, toda semana, sessão, para gerar o condicionamento, sim, a preparação e tudo mais. Hoje a gente acaba se falando que bem menos e tá bem mais frequente. E é isso, é um ensinamento para a vida, né? Principalmente para a vida esportiva. Sim. Ô Alice, pra gente ir terminando, eu queria te fazer assim, 3 perguntas. A primeira, como que é a sua rotina mental, pré-competição? Eu gosto sempre de perguntar, porque é legal, cada atleta desenvolve a sua, né? A Nicole, eu fiz uma entrevista com a Nicole, ela falou um pouquinho lá, hoje, como ela já tem as rotinas, como que é a sua rotina mental, assim? Fala pro pessoal, porque a gente faz, né, os preparos pré-competição, como que você se prepara, assim, para uma competição? Rapidinho, fala pra gente, tem 3 perguntas pra você, que a gente precisa ir pro final aqui, mas quais são os elementos da sua rotina mental pré-competição? Pré-competição. Os elementos de campo de força, que é uma coisa que eu utilizo muito, né? Dentro dele, colocar as minhas maiores prioridades, o que realmente eu devo demandar energia, o que eu não devo demandar energia. A mentalização, ou seja, a minha postura na prova, o que eu devo fazer, né, em termos de tático. Mas, consequentemente, eu acho que, e por fim, eu faço me conecto a uma Alice que é até engraçado, né, o nome. Sim. Posso falar o nome da Pode Alice? falar. Alice Fudida, que é a Alice que a Alice que entra e demonstra o lado competitivo, o lado agressivo, que faz parte do meu equilíbrio, né? Mas lógico que uma Alice que acima de qualquer coisa não esquece a sua essência. Sim. É uma técnica chamada persona, isso, né? Que a gente cria um avatar mesmo, uma persona, e a gente faz uma sessão usando algumas ferramentas de ancoragem, né, da neurolinguística, onde o atleta está preparado para entrar naquele personagem que vai competir, naquele avatar. Então isso é construído e o atleta se conecta a ele mentalmente, emocionalmente, entra naquele personagem, aquele personagem tem características próprias, tá? Isso. O campo de força que ela falou é uma outra ferramenta que eu uso, onde você coloca lá os elementos, como ela falou, que são prioritários para você gastar energia e não deixar nada que não faz parte daquilo entrar. Exato. Né? E a mentalização, bastante atleta conhece, você se vê fazendo para que isso reproduza na prova algo já memorizado pela sua mente. Nossa, muito legal. E esse avatar no caso, o meu diálogo interno, né? O que eu não posso errar, o que eu tenho que aplicar. Então, acessar aquelas forças, aquelas características. Muito legal. Outra pergunta, né? Rapidinho, quais são os objetivos, né, os próximos objetivos que você tem, né, tanto em competições quanto com a seleção? Próximo ano a gente tem Jogos Pan-Americanos, né, vai ser em Santiago, Chile, onde a gente vai buscar fazer um trabalho interessante e propício a medalhas para a gente poder dar continuidade. De pontuação, né? Pontuação, exatamente. E possivelmente ano que vem, além das provas nacionais, né, campeonatos nacionais, provas também Taça Brasil, provas a nível nacional, nós queremos fazer um período
fora do país para acumular pontos importantes para essa classificação da Madison, né, que são provas de classe 1 e 2 na Europa. Só que, lógico, para tudo isso a gente precisa de patrocínio, né, que acreditem no nosso projeto, juntamente a equipe ABEC Rio Claro. Então, o que a gente tem definido seria essa condição de classificação para os Jogos Pan-Americanos, consequentemente o PAN de pista, né, que vai acontecer também no primeiro semestre, e antes do PAN de pista a gente quer fazer esse período de 1 mês e meio, mais ou menos 1 mês, na Europa, correndo algumas provas. Legal. E uma mensagem final para o pessoal, o que você diria? Né? O que a Alice diria para quem está assistindo a gente, atleta, começando, a gente tem um público bem bacana aqui que gosta desse assunto de preparo mental, que se inspira em pessoas. Que mensagem você deixaria para o pessoal aqui do nosso canal? Eu acho que nunca deixar de entender o amor pelo esporte, né? A importância do amor pelo esporte, seja de maneira profissional, seja de maneira amadora, entender os pilares que esse amor te proporciona, né? Aonde você pode chegar, não deixar de acreditar no seu eu, no seu interno, né? Nos seus sentimentos, como meu próprio pai diz, todos os dias nunca deixe de acreditar no seu eu. E o seu eu, na literatura, é o dentro. Você aqui dentro, nas condições que a gente sempre conversa e também está dialogando, é o diálogo interno. Então, assim, eu acho que não esquecer o amor que o esporte pode transparecer na vida de muitas pessoas, né? Automaticamente a sua essência. Legal. Que eu acho que foi o principal para esse processo todo, para chegar onde eu estou conseguindo chegar. Muito legal. O Guga, né, tem uma entrevista num prêmio olímpico, não lembro de que ano, ele fala assim, no Brasil ainda, o esporte vale quando ganha. E ele fala assim, e isso é muito pouco. O esporte só serve quando ganha. Mas isso é muito pouco, ele diz. O esporte serve para muita coisa. Né? Então acho que essa é a mensagem. Eu ganhei uma camisa aqui, top, lá dos Jogos, né, de Assunção, no Paraguai. Linda camisa aqui, vai para minha coleção, né, de camisas aí que eu tenho do esporte. Obrigado, Alice. Muito legal a gente bater esse papo, muito jóia mesmo. Fala o seu Instagram, pessoal. Meu Instagram é Alice TL Melo, Alice Melo. Vocês conseguem estar acompanhando o meu trabalho lá. Espero que vocês curtam, fiquem na torcida por essa saga de vaga olímpica, né? E que a gente possa trazer bons resultados para o nosso país, que, meu Deus do céu, acho que um dos melhores sentimentos que eu tive até hoje na minha vida foi começar a ver a bandeira do Brasil na Copa do Mundo. Que legal. Esse sentimento para mim foi incrível. Maravilhoso. Eu estou na seleção de basquete, eu sinto a mesma coisa. Quando eu visto a camisa, né, da seleção, eu sinto um orgulho muito grande mesmo de poder representar o nosso país com aquilo que a gente ama, aquilo que a gente faz, e é muito legal. Alice Melo, atleta do ciclismo, né, nesse bate-papo muito legal sobre a sua história, preparo mental. A gente falou muito de preparo mental, tem muita coisa legal, então não se esquece de se inscrever aqui, deixe seu comentário sobre esse papo que a gente teve aqui, sobre esse aprendizado, né? A gente vai aprendendo também, é muito legal. Então, você que ficou com a gente aqui, já se inscreve, deixa o seu joinha de novo, seu comentário, compartilha esse papo aqui, esse conteúdo aqui com alguém. Vai lá no Instagram da Alice, vai no meu Instagram também, ricardobonin.altaperformance. Obrigado por você ter acompanhado até o fim esse papo aqui. Voe alto, siga rápido, deixe sua marca.